Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. E o STF, mais uma vez, aí, passou por cima do Congresso. E a melhor definição para o que o STF fez ontem vem do Major Olímpio. Supremo Tribunal Federal todos os dias defeca na nossa cabeça do Legislativo, e na hora de apurar as condutas e fazer a nossa obrigação, nós nos quedamos com o Poder Judiciário, ficamos quietinhos, todos aí prostrados. É exatamente isso que o STF tem feito em cima do Congresso, e não há reação, o silêncio é absoluto, tirando algumas exceções aí, como o próprio Major Olímpio. Ontem o STF finalmente aí ratificou a tal lei para criminalizar a homofobia. Na verdade, ele criou ali um entendimento que vai qualificar a homofobia como o crime de racismo. Isso é competência do Congresso. Fazer lei é competência do Congresso. Isso aí nada mais é do que o STF passando por cima desses congressistas aí, como o Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, que enchem o peito, batem no peito para dizer que o Congresso tem que ter o seu protagonismo, o Congresso tem a sua agenda. Vocês não são nada, vocês são namoradinhas do STF, para não usar um termo mais chulo. Tá? É exatamente isso que vocês têm sido durante todo esse tempo. Vocês não têm a capacidade e a coragem para brecar os desmandos do STF. Pelo contrário, são verdadeiros coniventes com todos esses desmandos cometidos pelo STF. Essa lei aí, esse entendimento do STF já está sendo chancelado, está tendo um movimento para chancelar essa decisão do STF já no Senado. Tá? A CCJ aí agora, essa semana, também passou uma lei da questão de homofobia, justamente que vai de acordo com esse entendimento do STF. Então, é o contrário. É o STF que está pautando o Congresso. Vocês não enchem a boca para dizer que vocês aí que são os protagonistas, vocês aí que são a representação democrática, vocês não são nada, vocês não passam de capachos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E não para por aí, porque além de simplesmente abaixarem a cabeça e ficarem em silêncio sobre esse absurdo aí do STF, o senhor Davi Alcolumbre, ele me sai para fazer um tweet, um comentário sobre a demissão do Santos Cruz. Enquanto o STF está passando o rolo compressor em cima da Casa Legislativa, ele está preocupado com o Executivo. Aí ele vem avisar que os poderes têm independência. Tem uma pinóia, rapaz. Vocês são capachos do STF. E quer fazer tweet para comentar a saída do Santos Cruz? Muito inoportuno, muito inconveniente o seu comentário. Não tem o menor cabimento. Realmente não tem o menor senso de proporção. Em vez de estar comentando o absurdo que o STF fez, tirando o poder do Congresso, eles abaixam a cabeça, porque estão no mesmo time. Supremo Tribunal Federal todos os dias defeca na nossa cabeça. Eles são comandados pelo STF, não podem fazer nada contra o STF, porque eles dependem, eles têm ficha suja, muitos deles têm ficha suja e são comprometidos na justiça. E vão depender em algum momento do STF. É isso que vocês são. Vocês são carimbadores do que vem do Supremo. E se não andar na cartilha, o Supremo vai lá e derruba. É a ditadura do judiciário que nós vivemos aqui na sua plenitude. E se você reclamar, o presidente do Supremo vai lá, abre um inquérito ilegal e começa a te investigar, vai na tua casa, toma os teus computadores, justamente porque você não pode falar contra esse poder literalmente supremo. Tão supremo quanto um rei da Arábia Saudita. Agora, o que virá na prática aí dessa lei, a gente não sabe, tá? Nesse entendimento, que é lei, praticamente a lei da homofobia, a gente não sabe. Se é que se você chamar uma pessoa de um nome pejorativo agora, na brincadeira, também vai ser entendido como homofobia? E as pessoas aí, e os funcionários homossexuais que forem mandados embora por algum motivo e queiram alegar que foram mandados embora por homofobia, a empresa vai ter que indenizar? Como é que fica? Como é que fica esse relacionamento? Complicado. Quem vai ter o ganho de causa com um judiciário tão enviesado como esse, como a gente nota por aí? Todas essas questões aí não estão sendo pensadas.
né? Pelo menos eles deixaram ali a questão de templos religiosos, né? Religiões, meios religiosos, de fora disso. Desde que não haja discurso de ódio. Aí você define o que é discurso de ódio. Como é que você vai definir o discurso de ódio? Quem é o cara que... Onde está escrito, ó, se você passar daqui é discurso de ódio? Quem vai ser o censor? O STF? Complicado demais. Vivemos no país dos absurdos. Criam-se lei para tudo aqui, para fazer o controle social, né, na sua plenitude. Agora, enquanto eles ficam caladinhos, né, com o STF, aí, com todos esses desmandos, inclusive tem a questão do aborto também, que está em julgamento para ser julgado, e isso nos abre um parênteses aqui muito grande, nos dá um alerta para o seguinte: como é que pode reverter essa decisão do Supremo? Obviamente, tendo um outro colegiado que traga essa matéria de novo para votação e mude o entendimento. E é por isso que indicados para o Supremo Tribunal Federal não podem apenas serem bons caçadores de corruptos. Você tem que saber como o ministro que está sendo indicado, como ele pensa em relação a temas como esse: aborto, homofobia, porte de armas. Tudo isso aí, que é a chamada pauta de costumes, você precisa saber como esse indicado pensa. Há pouco tempo atrás, todo mundo achava que o Mourão era o auge do conservadorismo. Hoje vocês viram que ele é a favor do aborto. Então, prestem atenção nos indicados ao Supremo Tribunal Federal. Vejam como essas pessoas pensam em relação a essas pautas. Porque se formar um colegiado que pense diferente disso, essa matéria pode ser trazida novamente à pauta e revertida, né? Desde que não haja aí uma lei embasando, que é o que o STF está tentando fazer. Mas essas legislações do STF, esses entendimentos podem ser revertidos dessa forma. Então, cuidado com quem vocês querem no STF. Agora, o Congresso Nacional, né, ele é muito brabo, ele é muito decisivo ali na hora que ele vai mexer com o Executivo. E justamente foi isso que fez na proposta da reforma da Previdência, onde, de certa forma, eles fizeram alguns ajustes que já eram esperados. Eu não vou ser aqui nenhum radical de achar que vai ser passado na íntegra, porque sempre tem uma vírgula ali que os caras alteram. Isso é do processo legislativo, isso é natural que aconteça. Agora, claro que tudo tem que ter o seu senso de proporção. Vamos lá, eles fizeram algumas alterações ali na questão dos trabalhadores rurais, dos BPCs, né? Isso aí diminuiu um pouquinho do tamanho da economia, um pocão, na verdade, uns 200 bilhões. Só que esse valor ele vai ser coberto pelo FAT, né, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, em vez de ser repassado para o BNDES, que não faz o menor sentido repassar Fundo de Amparo ao Trabalhador para o BNDES, isso vai ser repassado aí para a reforma para o setor previdenciário, o que vai acarretar numa economia aí de 1,12, outros dizem 1,13, mas é nessa casa, 1,12, 1,13 trilhão, que é bem próximo do que o Paulo Guedes queria ali. Então, apesar de ter essas alterações, houve ali uma contrapartida que acaba equilibrando essa economia que teria. Então, acaba não tendo um saldo negativo, a economia está ok. Agora, tem uma coisa que não dá para citar, né, que é a retirada da capitalização da PEC, da proposta de emenda constitucional. O que significa isso? A ideia principal dessa reforma é dar um jeito, criar uma economia para o país não quebrar, para as pessoas que já estão no mercado trabalhando. Então, você, aí, quem já está na vida ativa no mercado de trabalho, essas pessoas precisam elas vão se aposentar no regime de repartição, que é o regime atual. Então você precisa equilibrar aí as contas para que essas pessoas recebam a sua aposentadoria. Só que a ideia do Paulo Guedes, que é para resolver o problema de vez, não só dar um remédio paliativo, é fazer uma previdência no regime de capitalização. Porque aí você contribui com a sua previdência, você faz uma poupança, uma espécie de poupança, e no final da vida você se aposenta com ela. Isso seria para os novos entrantes. E aí que está a chave do negócio. Isso seria aprovado na PEC da reforma da Previdência, o que permitiria o debate do regime de capitalização posteriormente em uma lei complementar, que é uma lei muito mais simples, que não precisa, né, dos 308 votos.
O que eles fizeram? Tiraram do texto da reforma da Previdência o regime de capitalização e agora, né, sendo aprovado a reforma dessa maneira, ele terá que ser feita uma nova PEC, todo esse parto de novo, para o regime de capitalização. E o Rodrigo Maia disse que pretende fazer isso no próximo semestre. Ele acha que esse não é o melhor momento aí para debater, não teria muito trânsito esse regime de capitalização. Isso aí é uma porcaria, porque isso aí é o coração da reforma. Né? Porque uma reforma da Previdência agora vai resolver o problema por alguns anos. Uma década, 2 décadas, mas depois o problema volta. Aí vamos de novo passar por isso, né? As próximas gerações. Não, resolve o problema de vez. E há muita preocupação, né? Quem entende aí da reforma da Previdência e regime de capitalização, costuma questionar alguns pontos como a reforma do Chile. Né? No Chile teve uma reforma de capitalização para o regime de capitalização na época do Pinochet. Lá no Chile, muitas pessoas não conseguem criar essa poupança suficiente para se aposentar no final. Só que isso não seria o problema do nosso regime aqui, porque a proposta do Paulo Guedes é o governo completar, no caso dos mais pobres ali, que não conseguissem a quantidade de contribuição suficiente para se aposentar, o governo entraria com a repartição. Então esse não seria um problema nosso, tá? Isso não seria um problema, uma realidade aqui no regime de capitalização brasileiro. Então, há esse detalhe, mas a esquerda perturba e o centrão acaba indo onde é mais fácil. Então, tem esse prejuízo aí da reforma da Previdência que dá para ser revertido em plenário, por isso é importante uma conscientização popular disso. E tem a questão das retiradas, das alterações que foram feitas no texto, mas de que, de certa forma, acabam não atrapalhando tanto. Não, é como se fosse o seguinte, a reforma em si tá ok, dá para passar, vai resolver o problema temporariamente. Só que um dispositivo importante dessa reforma seria a capitalização que está sendo retirada da PEC. Então ela está 50% a 50%, bom para ruim. Então precisamos aí que isso seja esclarecido diante da população para que as pessoas entendam a importância do regime de capitalização. Aqui fala Frutuoso para o canal Vista Pátria, se inscreva no canal. Se você puder colaborar com o canal, apoie isso aqui embaixo, conta corrente, a ajuda de vocês é importante. E compartilhe o vídeo, né, para ter o maior alcance aí. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, forte abraço.